Bem, tô chegando, hein? Pra gente mostrar mais um vídeo para vocês. Continuando os outros vídeos, potência elétrica dissipada. O que é isso, né? Imagina que você tenha um circuito desse jeito aqui, certo? Você tem um circuito com uma resistência, uma fonte, né? E uma corrente. Isso aqui a gente eu resolvi nos outros vídeos, né? Que vocês assistiram, sobre lei de Ohms, circuito série, paralelo, misto. E através dessa fórmula aqui, lei de Ohm, sino Ohm, corrente é proporcional à tensão, inversamente proporcional à resistência. Bom, olha só, quando vocês trabalham com o circuito eletrônico, existe uma coisa chamada potência, né? Então, é a mesma potência que é usada no cálculo de eletricidade, né? Na nossa residência, no nosso consumo. Então, essa potência, ela é considerada como sendo o quê? Tensão vezes corrente. Então, olha só, eu tenho aqui, no meu próximo vídeo, eu vou falar de código de cores de resistência. Os resistores, todos eles são identificados através das suas cores. Eu queria falar para vocês, antes disso, de vocês se inscrever lá no meu YouTube, né? Dar lá o ok, o sininho, tudo isso, para que vocês continuem assistindo os vídeos. Vai vir coisa boa aí, muita coisa eu vou tratar com vocês. Então olha só, você calcula aqui, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho 10 volts nessa fonte, eu tenho uma corrente de 2 amperes e uma resistência de 5 ohms. Usando essa fórmula aqui, olha só, você tem aqui um de 1/8 de watt, que nada mais é do que 125 miliwatts. Você tem 1/4, que é 0,25 watts, que é 250 miliwatts. Você tem 1 watt, você pode usar de 5 watts ou 10 watts maiores, e o resistor de fio, que é mais parrudo, né? Ele suporta maior corrente. Então olha só, eu tenho 2 amperes. Quanto é a minha potência? Eu tenho 10 volts vezes quanto? 2 amperes. Olha só que absurdo. Eu tenho 20 watts. Né? Então olha só, qualquer resistência que eu usar aqui, dessas que eu mostrei para vocês, é só eu ligar isso aqui que elas vão para o espaço, elas vão torrar, porque elas não suportam. Né? Uma de 1/8, que é 125 miliwatts. A de 1/4. Então, essas resistências, elas não foram feitas para um circuito desse jeito aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Como em eletrônica, a gente
normalmente trabalha com corrente baixa, em torno de miliamperes, né? Por isso que eles fabricam essas resistências menores. Se você achar uma potência de 20 watts, você vai ter que usar o quê? Vai ter que comprar uma resistência de 20 watts ou para cima. Porque todas essas que eu mostrei para vocês vai torrar. Bom, o que eu queria agora aplicar para vocês é o seguinte. Essa fórmula aqui, ela tem outras variáveis, né? Então, quais são as variáveis? Eu vou apagar aqui. Eu sei que o pessoal não tem muita intimidade com matemática, mas quem mexe com eletricidade, queira ou não queira, vai ter que aprender matemática, né? Então, olha só, eu tenho aqui potência é tensão vezes corrente. Certo? Certo. Então, se eu tiver tensão e corrente, eu acho potência. Agora, olha só. Tensão, o que é tensão pela lei de Ohm? Eu tenho aqui, ó, I é igual a V sobre R. V é igual a I vezes R. É isso? Então, olha só, se eu substituir o V por I vezes R, e vai ficar o I aqui, que é a corrente, né? Quanto vai ser a tensão? I2R. Então, olha só, se eu tiver corrente e resistência, eu acho aqui, ó, houve um erro. Aqui é potência, né? I2R. O professor também se engana, né? Ainda bem que não estamos em sala de aula, senão os alunos iam pegar no meu pé. Então, olha só, se eu tiver I2R, eu acho a potência. Vamos fazer o teste? 2 ao quadrado é quanto? 4. R vale quanto? 5. Quanto é que dá isso? 20 watts. Bateu com o cálculo que nós fizemos, né? Então, olha só. Então, você tem mais uma variável. Eu acho a potência tendo a corrente e a resistência. Bom, vamos ver o seguinte. Eu posso também usar outra fórmula de potência. Eu agora posso tirar o valor de I. Posso ou não posso? Posso. V vezes... Quanto é I? VR. Potência é igual a V2 sobre R. Então, se eu tiver tensão e resistência, eu acho potência. Se eu tiver corrente e resistência, eu acho potência. Se eu tiver tensão e corrente, eu acho potência. Estão entendendo? Espero que sim. Olha só, olha o que acontece agora. V2 ao quadrado, quanto é? 100. 100 dividido por 5 dá quanto? 20 watts. Então, essas fórmulas são, essas três aqui vocês têm que memorizar, né? Bota lá no ímã, bota na geladeira. Toda vez que for beber água ou abrir a geladeira, você vai ver isso. Deu para entender? Isso aqui é muito importante, porque nós calculamos várias, né? Nós calculamos vários circuitos, série, paralela e mista, mas não achamos a potência. A potência, ela é importante, mas em eletrônica, o pessoal da eletrônica sabe disso, que você trabalha com miliampere, né? Trabalha sempre com corrente baixa. Normalmente você não trabalha com uma corrente alta assim. Se eu trabalhar com uma corrente de 2 amperes aqui e 10 volts, eu vou ter que ter o quê? Uma resistência que suporte acima de 20 watts. Essas que eu mostrei para vocês, né? Aqui 1 watt, essa aqui é de fio, né? 1/4, 1/8, você botar lá vai queimar na hora.
Então olha só, coloca lá nos comentários se vocês tiveram alguma dúvida. Escreve lá, né? Comenta que eu volto e explico a vocês. No próximo vídeo eu vou falar sobre código de cores. Você tem que saber identificar as resistências. Elas são codificadas, é um padrão, né? Que você precisa de uma resistência de 100 ohms. Então você vai usar marrom, preto e marrom. E aproveitem e copiem lá no seu caderninho essas fórmulas e não vão ligar o resistor errado no circuito. Certo? Eu vou ficar por aqui, mas volto. Um abraço em todos.